que o senhor começa o debate com abuso de linguagem. Maria Madalena conheceu Jesus. Ela até estava lá quando Jesus foi crucificado. Pedro conheceu Jesus. Tiago conheceu Jesus. A mulher samaritana conheceu Jesus. A Maria, mãe de Jesus, conheceu Jesus. Aqueles 70 discípulos conheceram Jesus. Aquelas pessoas do ano 33 que estavam em Israel, eles conheceram Jesus. Mas o senhor, o homem que vive no século 21, 2000 anos depois de Jesus de Nazaré, como que o senhor vem aqui para dizer que o profeta que o senhor conhece é Jesus? Então o senhor conheceu Jesus. O senhor estava lá quando Jesus foi crucificado? O senhor lembra as vestes que Jesus estava vestindo? Você estava lá quando Judas veio trair Jesus? Você sabe de quem era o galo que cantou quando Jesus foi traído ou foi negado por Pedro? Se o senhor visse uma fotografia de Jesus, teria condições de reconhecê-lo como sendo Jesus de Nazaré, dado que é o profeta que o senhor conhece? Essas fotografias que a Igreja Católica usa, algumas delas, o senhor consegue reconhecer Jesus em nenhuma daquelas fotografias? Negativo. Então, o Jesus que você viu não tem aquela aparência? Qual é a aparência do Jesus que você viu, senhor Edenilson? Olha. Olá, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando nesta noite. Estamos aqui para acompanhar esse debate que haverá aqui neste momento. O apóstolo Deltamar, discípulo do profeta Caco Felipe, e o missionário Edmilson, que estará aqui conosco. E eu convido a todos a partilhar essa live, o quanto eles puderem, a convidar os seus amigos e familiares para assistir essa live, este debate, que é muito importante, que tem como tema as características de um verdadeiro profeta. Então, esse é o tema da live desta noite. Então, estão todos convidados para ver essa live, assistir e partilhar com todos os moradores da terra, para saber o que realmente é as características de um verdadeiro profeta de Deus. Eu vou pedir para o seu Edmilson, 2 minutos para o seu Edmilson se apresentar para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu vou cronometrar aqui, seu Edmilson, no meu cronômetro aqui, os seus 2 minutos. O seu Edmilson tem a boa vontade de se apresentar neste momento. 2 minutos, seu Edmilson. Bom, uma ótima noite para todos vocês que estão aí na sintonia dessa plataforma veicular, que é o Facebook. Eu sou Edenilson, oriundo da terra do sul do Brasil, Curitiba, capital do Paraná. Com 7 anos de idade, mudei para São Paulo, na qual lá vivi até o ano de 2018, exatamente. Em 2018, eu mudei para o sertão da Bahia. Hoje moro aqui no sertão da Bahia. E em 97, eu comecei a conhecer e ler a Bíblia Sagrada, esse livro aqui, ó, que ao meu ver é a carta magna do Deus eterno a toda essa humanidade. Comecei a ler em 97 e aí comecei a pregar depois de 7 ou 8 meses após a minha conversão na igreja Assembleia de Deus, que ao meu ver ela é uma assembleia mundial sobre a terra, o ministério que mais cresceu no mundo, e a situação que se encontra hoje, infelizmente, é caótica, tá? Mas eu sigo firme, conservando aquilo que foi ensinado pelos primórdios da Assembleia de Deus, que é uma igreja missionária na terra, aquela que consagra e reconhece homens para o ministério pastoral, principalmente, e para o ministério evangelístico ou missionário, que seja um evangelismo mundial. Tá? E assim entendi que Deus, o Todo-Poderoso, através do seu Espírito, ele nos escolheu para a obra missionária na face da terra. Estamos aqui na Bahia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Obrigado, senhor esse evangelho que Cristo pregou. Obrigado, senhor Edmilson. 2 minutos já foram.
O apóstolo Deutamar tem a oportunidade de se apresentar neste momento. 2 minutos, apóstolo Deutamar. Muito boa noite, irmão Kleber. Obrigado por estar aqui. Muito boa noite, senhor Edenilson Lemos. Obrigado por estar aqui. Muito boa noite a todas as pessoas que já estão conectadas para assistir esse debate. Que o Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo, possa vos abençoar e possa vos ajudar a compreender aonde é que está a verdade para o nosso tempo. Eu sou Deutamar Costa, pela graça de Deus, sou discípulo e apóstolo do profeta Cacau Felipe aqui no Brasil e prego esta mensagem gloriosa desde março de 2016. Sou um pregador daquilo que Deus faz e diz hoje sobre a terra. Cacau Felipe, que é o único e verdadeiro profeta de Deus hoje sobre toda a face da terra, que tem as palavras de vida eterna e as chaves dos reinos dos céus. Então, se você ainda não ouviu falar no profeta Cacau Felipe, assista ao debate e tire as suas próprias conclusões, porque você estará sozinho no julgamento diante de Deus. Não deixe alguém julgar por você, não deixe alguém tirar conclusões por você, mas você mesmo é o responsável por você e você estará sozinho no julgamento e você irá responder sozinho diante de Deus. Você deve saber que Deus está vivo e em cada geração Deus envia um profeta para a terra. E hoje nesse debate iremos provar diante de todo mundo que o profeta enviado do Senhor Jesus Cristo é o profeta Cacau Felipe. Cacau Felipe hoje é a salvação de Deus. Cacau Felipe é o portador da verdade de Deus para o nosso tempo. Aquele que tem as palavras de vida eterna, aquele que tem a chave do reino dos céus. Cacau Felipe é o mediador entre Deus e os homens, aquele que é a luz do mundo. Que o Deus vivo abençoe e ajude todos os seus filhos que estão hoje sobre a terra. Obrigado. Ok, apóstolo Deutamar. Tempo encerrado. Obrigado. Bem, vamos começar esse primeiro bloco com o nosso tema, as características de um verdadeiro profeta. Então, eu vou começar esse primeiro bloco com o senhor Edenilson. Senhor Edenilson, como diz aí o tema, qual é a característica de um verdadeiro profeta? Como o senhor define um profeta de Deus? O senhor terá 7 minutos para dar a sua resposta. Perfeitamente. Pode começar? Tranquilo? Vamos lá. Eu começo aqui o meu discurso diante desse seu debate. Tempo já está. Perfeito. Hebreus capítulo 11, verso 1 ao 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é criado, não foi feito por aquilo que é aparente. Eu gostaria de falar aqui acerca desse versículo 3, frisando esse verso, que pela fé os mundos foram criados. Mundos no plural. E diante desses 3 mundos, temos 3 dimensões. Tá? A dimensão celestial é a primeira. A dimensão terrena. E abaixo da dimensão terrena, existe uma dimensão infernal, onde habita demônios, anjos caídos das trevas, que não estão simplesmente morando aqui na Terra. Eles transitam de lá para cá, para operar aquilo que realmente eles receberam por missão. E tudo nesses 3 mundos existe falsos e verdadeiros. Falsos e verdadeiros. E, ao meu ver, as 3 principais características de um falso profeta na Terra. Primeiro, está na soberba. Ele é arrogante, ele é soberbo, ele é prepotente. Segundo, a segunda, ele é hipócrita, ele é falso, ele é dissimulado.
E terceiro, ele é simplesmente avarento. De uma forma antagônica, vamos falando de uma forma sequencial, aqueles que são realmente verdadeiros, só aquele que é verdadeiro é antagônico, essas três principais características do falso profeta na Terra. Primeiro, que profeta, ele é um porta-voz, ele é um mensageiro, e se ele for soberbo, falso, hipócrita, dissimulado, e se ele for avarento, amante do dinheiro, da riqueza dessa terra, ele se caracteriza, ele se identifica automaticamente como um falsificador da mensagem do Criador aqui nessa terra. Ou seja, ele é um usurpador da profecia que vem realmente do céu e da revelação divina. Ele é aquele realmente que assume ou toma uma posição que não lhe pertence. Tá? Essas são as três principais características de um falso profeta. Tá? E se me permite, eu posso falar também do verdadeiro, né? Antagônica, o original. Primeiro, ele é sincero, desculpa, ele é humilde, e é antagônico ao sua soberba, que é orgulho. Ele é um humilde, e manso simplesmente de coração, não somente da aparência. Segundo, ele é sincero, ele é taxativo, ele é verdadeiro, ele não tem dolo, ele não tem falsidade, ele não fala com roteiros e palavras, porque a intenção dele não é enganar. E por último, ele é amoroso para com as pessoas. Ele se preocupa em ajudar o semelhante. Ele se preocupa em alimentar os famintos e os sedentos que se encontram sobre a terra. Ele tem a preocupação, ainda que ele não tenha, que ele não deve, ou que não tenha a obrigação, mas ele tem por si mesmo a consciência que ele prova aquilo realmente que Deus lhe ensinou e aquilo que ele realmente é, na sua realidade, na sua verdadeira identidade. Essas são as minhas iniciais aqui, sabendo que tudo nos mundos existe falsos e verdadeiros. Estamos aqui para provar que existe sim na Terra falsos cristos, falsos profetas e também falsos mestres que se encontram por aí mentindo contra a verdade, mentindo contra essa palavra, falsificando esse livro sagrado. E automaticamente também estão negando a veracidade e a autenticidade desse livro chamado Bíblia, a carta mágica do Deus eterno para toda essa humanidade que se encontra sobre a face da terra. E toda a humanidade depende da obediência para com essa palavra. Não é palavra do profeta fulano que surgiu agora, não, mas é dos profetas israelenses e dos apóstolos da nova aliança, aqueles que desobedecer aquilo que eles ensinaram. Os ministros das antigas alianças e os apóstolos da nova aliança certamente não serão salvos, serão condenados e punidos na cadeia da eternidade. É o lago do fogo e enxofre preparado para Satanás. E os seus anjos não foi preparado para o homem, mas o homem vai ser lançado lá, porque faz mau uso da sua liberdade de escolha e automaticamente ele atrai após si a sua própria sentença e também condenação. Deus não escolhe um grupo ou outro para ser salvo e condenado. Eles mesmos se condenam a si mesmos. Eu encerro a minha participação a princípio. O senhor ainda tem 40 segundos. É isso aí. Tá? Na realidade, ao meu ver, eu estou aqui para provar que a ligação ficou ruim, eu não sei por quê. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, né? Confere. Sim, o senhor. A transmissão parece que ficou ruim. O senhor tem 30 segundos. Perfeitamente. Então, eu estou aqui, não é para convencer o Deutamar,
na verdade, não é para isso, tá? A minha maior função e responsabilidade, intenção aqui... Já deu sucesso. Ok. Tá aqui com o nome certo. Tá ótimo. Irmão Kleber, o seu áudio está muito ruim, irmão. Tá dando interferência aqui. Melhorou? Tem algum... Não. Tem alguma coisa de errado com o seu áudio. Melhorou? Não. O irmão vai ter que sair e entrar novamente para ver se o seu áudio melhora. Eu não sei se para o senhor Edenilson está bem, está bom o áudio. Para mim não está. Tá péssimo. Mesma coisa. Tá ruim. Ok. Péssimo. Sim, o irmão Kleber sai e retorna, irmão. Tá ruim mesmo. Agora está me ouvindo bem? Sim, irmão. Agora sim. Perfeito. Ok. Ótimo. Tô sim. Então, vamos dar continuidade aqui. Peço desculpa a todos os ouvintes por esse equívoco, né, da internet, pode ser que esteja falhando, mas eu vou dar a palavra neste momento ao apóstolo Deutamar. O apóstolo Deutamar pode trazer a sua explicação sobre o tema, né, as características de um verdadeiro profeta. O apóstolo Deutamar está com o tempo, neste momento, de 7 minutos. Só para lembrar o senhor Ednilson, que o apóstolo Deutamar pode fazer alguma pergunta, o senhor Ednilson responderá diretamente, ok? Então, o apóstolo Deutamar está com o seu tempo neste momento. 7 minutos, apóstolo Deutamar. Ok, muito obrigado. Estamos nesse debate com um tema muito importante, as características de um verdadeiro profeta. Bem, para falar sobre um verdadeiro profeta, primeiro a pessoa deve ter conhecido um verdadeiro profeta. Não tem como a pessoa ver a nota de dólar pela televisão e ele reconhecer a verdadeira nota quando ele ver pessoalmente. Senhor Edenilson, qual verdadeiro profeta o senhor conheceu para vir aqui falar sobre um verdadeiro profeta ou sobre as características de um verdadeiro profeta? Diga-me o nome do verdadeiro profeta que o senhor conheceu. O profeta que eu conheci até hoje é aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para sempre, eternamente. Esse eu vi e conheci. Senhor Através da Edenilson, visão sobrenatural. há muitas pessoas que estão assistindo e elas estão a perceber que o senhor começa o debate com abuso de linguagem. Maria Madalena conheceu Jesus. Ela até estava lá quando Jesus foi crucificado. Pedro conheceu Jesus. Tiago conheceu Jesus. A mulher samaritana conheceu Jesus. A Maria, mãe de Jesus, conheceu Jesus. Aqueles 70 discípulos conheceram Jesus. Aquelas pessoas do ano 33 que estavam em Israel, eles conheceram Jesus. Mas o senhor, o homem que vive no século 21, 2000 anos depois de Jesus de Nazaré, como que o senhor vem aqui para dizer que o profeta que o senhor conhece é Jesus? Como que isso é possível? Mas como que o senhor pode dizer um abuso de linguagem dessa? Eu vou lhe dar a pergunta de novo. O senhor conhece algum verdadeiro profeta para o senhor vir dar as características de um verdadeiro profeta aqui? Eu repito novamente, faço repetir da mesma nota outra vez. Disse Moisés para o povo de Israel naquela época, o mesmo Senhor Deus levantará um profeta semelhante... Senhor Edenilson, é assim, o senhor me dá o nome do profeta, o senhor insiste, é Jesus que o senhor disse que é o profeta que o senhor conheceu? Com certeza é ele. Conheço então, até hoje. Então o senhor conheceu Jesus.
O senhor estava lá quando Jesus foi crucificado? O senhor lembra as vestes que Jesus estava vestindo? Não se faz necessário como é que viver Senhor, e senhor ver como é que Edenilson, o profeta você simplesmente... estava lá quando Judas veio trair Jesus. Você sabe de quem era o galo que cantou quando Jesus foi traído ou foi negado por Pedro? Não se faz necessário ver para você crer. A fé não é aquele que você vê e apalpa. Então o senhor está aqui para dizer que o senhor conhece um profeta que esteve na terra 2000 anos antes do seu nascimento. E este é o profeta que o senhor diz que conhece. João 6,40 diz que aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Eu já disse aqui, já mostrei que o senhor não viu Jesus. Maria Madalena viu Jesus. Senhor Edenilson, se o senhor visse uma fotografia de Jesus, o senhor teria condições de reconhecê-lo como sendo Jesus de Nazaré, dado que é o profeta que o senhor conhece? Isso depende muito daquele que me apresenta. Por exemplo, essa fotografia. Essas fotografias que a Igreja Católica usa, algumas delas, o senhor consegue reconhecer Jesus em nenhuma daquelas fotografias? Negativo. Aquilo ali é um desenho, então, Jesus... na verdade, um perfil que ele... Então, o Jesus que você viu não tem aquela aparência? Qual é a aparência do Jesus que você viu, senhor Edenilson? Olha, o mais interessante não é saber a aparência do profeta verdadeiro. O mais interessante não é a aparência dele, é o caráter e evidência. Está claro que o senhor nunca viu Jesus. Isso é fantasia, isso é imaginação. Isso só está na cabeça dos católicos, protestantes, evangélicos e branamistas. Mas Deus está vivo. E Deus se manifesta em cada geração por meio de um profeta. O Senhor Jesus Cristo está vivo. Ele se manifesta em cada geração por meio de um profeta. O senhor disse que é professor, que foi professor de teologia, isso é verdade? O senhor foi professor de teologia? Eu nunca disse isso. Quem foi que te falou isso aí? Não? O senhor não é teólogo? O senhor não dá aula de teologia? Nunca dei aula de teologia, rapaz. Eu sou pregador. Então o senhor não é teólogo? Eu sou professor. O senhor nunca fez curso de teologia? Não, sou teólogo sim, porque conheço Bíblia. Isso aqui é teologia. A verdadeira então, aqui. O senhor é teólogo. Também o senhor disse que o senhor é missionário. Sim. Neste caso, o senhor é missionário de qual profeta? Porque houve pessoas na terra, como, por exemplo, Pedro, Tiago, João, eles eram missionários de Jesus. Tito, Timóteo, Silvano, Agabo, Silas e Barnabé, eles eram missionários de Paulo. Houve um homem chamado Baruque, o filho de Nerias, ele era missionário de Jeremias. Filipe Melâncto era missionário de Lutero. Ormo Neville era o missionário de William Branham. Nesse caso, o senhor disse que é um missionário, mas qual foi o profeta que enviou o senhor para ser um missionário? Na realidade, isso aí é inferência da sua cabeça. Não existe profeta para escolher missionário, não. Quem escolhe é o Espírito Santo, rapaz. Ok, nesse caso, senhor Edenilson, o senhor pode nos dar o versículo aonde o Espírito Santo enviou um sacerdote? Por quê? O Senhor Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, o Jeová do Antigo Testamento, escolheu Moisés, e Moisés era um profeta. Deus escolheu Josué e o enviou, ele era um profeta. Em cada geração, Deus escolhe e envia um homem para a terra como seu missionário, como seu profeta. Por exemplo, a Assembleia dos Deuses, a qual o senhor faz parte, eu acredito que o senhor é da Assembleia dos Deuses Universal da Restituição, não é isso? Essa igreja, a Assembleia dos Deuses Universal da Restituição, ela já é uma divisão de qual Assembleia de Deus? Não sou obrigado a te responder isso aí. Certo. Ela já é uma divisão de alguma Assembleia de Deus, porque as Assembleias dos Deuses começou no Brasil em 1910, por Daniel Berg e Gunnar Wing. 2 missionários que vieram para o Brasil para abrir esta grande porta do inferno, chamada Assembleia dos Deuses. Mas a pergunta que eu fiz para o senhor, e quero fazer também para aqueles que conheceram ou conhecem Daniel Berg e Gunnar Wing, eles eram missionários de qual profeta? Qual foi o profeta que enviaram eles para o Brasil para abrir a Igreja Assembleia dos Deuses? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que nunca falhou, desceste em 24 de abril
mostrando o idioma desconhecido a um negro, revelando o mistério de Mateus 25:6. E hoje nós somos resultado